o arquivo. É um arquivo RIS. Eu tenho que escolher o arquivo. Então é esse aqui. E eu deixo para que ele importe em uma nova coleção, porque isso deixa mais organizado. Dou Next. E ele está importando todas as referências, 108 referências da minha busca. Alguma dúvida até aqui? Conseguiram me acompanhar? Oi, Luísa. Oi. Acho que por enquanto não. Tinha algumas pessoas que estavam digitando, mas desistiram. Não sei se não quiseram mais. A Lara Santos está digitando. Vamos ver o que ela vai perguntar. Tá. Aproveitar esse tempinho aí que está carregando, aí está importando. Se precisarem que eu repita algum passo, por favor, também me sinalizem, porque às vezes eu acho que tudo é tão normal, né? Porque eu já trabalho com ele há uns 10 anos, então é tudo lógico, né? Não tem nada de diferente. Mas eu sei que não é, eu sei que são vários detalhes e não sei quantos de vocês é a primeira vez que olha para um gerenciador de referências e para o Zotero, então eu sei que eu tenho que repetir. Luísa, a Lara Santos, tá? Sim, está tudo bem. É que nas primeiras buscas eu não identificava o link de que a Luísa falava, mas já achei, obrigada. Ah, tá. Então tá, Lara. Tá. Bom, você já achou? Então tá bom. Daí ele veio e importou os 108 itens. E daí isso é uma coisa interessante que aqui eu mostro para vocês, que o Zotero, ele teoricamente é traduzido. Só que ele, para português, ele tem a versão em português. Só que volta e meia ele tem pedaços que ele está meio traduzido. Por exemplo, aqui, ele vem com importação completa, mas daí a resposta é 108 itens were imported. E finish, back, cancel. Mas, no geral, ele é em português. Só de vez em quando que tem umas coisas que demoram um pouco mais para finalizar a tradução. Então, nós importamos os 108 registros, né? Vocês podem ver ali quando clica aqui na biblioteca, antes de selecionar qualquer referência, ele te conta quantos itens tem naquela pasta, né? E no caso aqui são 108 itens. E quando tu importa um formato RIS, ele não vai vir com o PDF junto. Vocês podem ver aqui que nenhum desses aqui veio com PDF. Só que eles vieram com links. Então, se tu clica nele, o que ele vai fazer é abrir a página. Ó, a página onde tem aquela referência. Um outro jeito de importar referência é com essa varinha mágica. Que não sei se vocês sabem o que é o DOI. O DOI, ele é. Ah, deixa eu. Não, vamos voltar aqui para o Zodeiro. Que tu pode importar utilizando o número do ISBN, do DOI, do PubMed ID, dos IDs dos archives, e isso adiciona automaticamente da biblioteca. ISBN é como se é uma identidade, é um número único do livro. Os DOIs são como se fossem o CPF dos artigos. Então, e os PubMed ID também é um númerozinho que o PubMed vincula a cada referência. Então, você pode pegar qualquer um desses números, jogar e ver se ele vai recuperar a informação ou não. No caso, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos lá no Google Books de novo. Books. Não, peraí, tô no lugar errado. Aqui, no Google Books. Books. Então, eu vim aqui, fiz a busca da moreninha, né? E eu vou pegar esse aqui. Esse aqui, cá embaixo, tem o ISBN dele, será?
Hum. Não, não tô achando esse bem. Então. Vou pegar o PubMed, o DOI mesmo, então. Vamos pegar o DOI. Aqui, ó. Cada um desses artigos aqui tem o número do DOI. Se tu for ver que é um link único para aquele, é uma identidade única e geralmente compõe um link único para cada artigo. Então, se eu copio esse DOI, esse número, né, eu venho aqui no Zotero, na varinha mágica, eu colo aquele DOI, aquele número, que pode ser também o ISBN, lembrando, ou o PubMed, dou Enter e ele vai procurar, tentar encontrar essa referência para adicionar na sua biblioteca. E no caso aqui, é esse aqui. Ele está puxando as informações e colocando. Mas talvez para vocês visualizarem melhor, vou fazer outra busca aqui. Ó, vou pegar esse DOI aqui e vou colar aqui. Colei, dei Enter e ele está puxando as informações. Ó, tá aqui as informações daquele artigo. Como eu tinha contado para vocês, a coisa de revisar os metadados, como é que eles vêm. Por exemplo, esse título veio todo em caixa alta. Isso eu tenho que arrumar aqui na minha biblioteca, porque senão vai ficar em caixa alta em qualquer referência que eu incluir com dessa referência. Então, eu clico com o botão direito sobre o campo do título e digo para que as iniciais, o início da frase seja em maiúscula. E daí o que ele faz? Ele automaticamente arruma para que só a primeira letra fique em maiúscula. Então aqui eu consegui arrumar. E o mesmo eu vou ter que fazer para todos aqueles que estiverem assim, ó. Por exemplo, esse aqui, New Outbreaks of Bovine Coronavirus. Então tu clica com o botão direito e pede para ficar início da frase em maiúscula e ele arruma para você. Então, eu mostrei para vocês como importar com o plugin do navegador, com a varinha mágica e quando é um completo de uma busca toda, para importar para dentro da sua biblioteca. Agora, se você não encontrou lugar nenhum, não tinha um arquivo, assim, então você tem uma última opção. Na verdade, tem duas últimas opções. Vamos dizer que você tem aqui o arquivo. Deixa eu organizar um pouquinho aqui a minha área de trabalho para poder mostrar para vocês. Aqui nós temos o Zotero e aqui eu vou abrir a pasta. Digamos que aquela parte que vocês têm aqueles vários PDFs jogados no seu computador em algum canto e coisas do gênero, e daí vocês querem organizar aqueles, vocês têm uma opção que é arrastar para dentro da sua biblioteca do Zotero. Deixa eu me organizar e eu mostro para vocês como fazer. Ah, tá, consegui. Aqui, eu tenho vários PDFs aqui. E eu tenho aqui a minha biblioteca do Zotero. Vamos para essa subcoleção aqui que está vazia. Eu seleciono os PDFs e arrasto para dentro da minha pasta. Não é... Pode ser assim também? Pode ser assim também. Eu jogo para dentro da minha pasta e ele joga os PDFs todos e vai procurando os metadados dos PDFs. Ó, já está atualizando os metadados. De todos aqueles PDFs que eu tinha. Alguns PDFs pode ser que ele não consiga fazer isso. Alguns arquivos, porque ele precisa procurar essas informações online.
Então, pode ser que ele não encontre alguma coisa. Quando ele não encontrar, de jeito nenhum, tipo, não conseguiu fazer a importação pelo plugin, não conseguiu fazer a importação, não foi uma busca numa base de dados, é um arquivo que você já tem impresso no fundo da gaveta, mas que é muito importante e não encontra essa referência em lugar nenhum. Você ainda tem a opção de incluir manualmente. Então, você vem aqui, nesse maisinho, e aqui tem todos os formatos que o Zotero prevê de tipos de item, né? Pode ser uma apresentação, uma carta, uma entrevista, uma legislação, um livro, e por aí vai. Para cada tipo desses aqui, existe um íconezinho correspondente. Tudo certo até aqui? Acho que eu já contei para vocês a parte de exportar, né? Sempre buscar o que tu faz com tanta informação, né? Tu tem que exportar isso. Luísa. Eu. Tem uma pergunta da Silvia. A partir do Zotero, dá para abrir o PDF? Porque antes, quando clicou, ele buscou no site, não no PDF. Isso. Quando depende do que tem no link. Se eu tiver aqui anexado um PDF, ele vai abrir o PDF. Se eu dou 2 cliques, ele abriu o PDF. Ele só vai abrir o link, ao invés do PDF, quando ele não tiver o PDF junto, que é o caso desses aqueles 108 que eu importei só o formato, quando eu importo do formato RIS, ele não busca o PDF, o texto completo. Ele busca só o link. Mas no caso, quando tu puxa com o PDF, daí ele vai abrir o PDF, que daí é o que tu tem na tua biblioteca. Ok, Luísa. Tá, então tá. Ou seja, toda vez que eu venho com essa opção do formato RIS, que é esse aqui, ele só traz os metadados. Porque muitas vezes tu fez uma busca, recuperou 108 referências, mas tu não vai ler o texto completo de todas elas. Provavelmente tu vai ler o resumo delas todas e vai descobrir que só 20 realmente são importantes para te ler o texto completo. Então, eu acho até inteligente dele não puxar para não poluir a tua biblioteca, né? E como eu disse para vocês, sempre procurem o RIS. Mas sempre há umas exceções maravilhosas. O PubMed é uma delas, porque quando tu faz uma busca nele, não sei quem de vocês trabalha com a parte da área da saúde, vai fazer uma busca no PubMed e vai ter que exportar no formato XML, que ele não aceita. E daí vem a importação que eu chamo de indireta, aquela que eu mostrei para vocês, o arquivo que vocês exportam, vocês importam para dentro da biblioteca. A semi-direta, que é com o númerozinho. E depois tem a direta, que é com os plugins, né? E, como eu tinha contado para vocês, para cada tipo, que é uma das coisas mais fofas que eu acho do Zotero, é que para cada tipo ele tem um íconezinho diferente. Então, logo pelo ícone, tu já consegue reconhecer que tipo de referência é aquela. Por exemplo, aqui nós temos cadê? Aqui nós temos um de cada, basicamente. Ó. Então, aqui tu tem o livro, o artigo do jornal, uma música, uma audiência, e por aí vai. Trabalho apresentado em evento, cada íconezinho tu já vê o que é, que referência, que tipo de referência é aquela dali. Então, essa aqui que eu já mostrei para vocês, que é só jogar dentro da pasta. E daí vem a parte que eu comentei, né, que os links para os PDFs. Por exemplo, você importou você fez aquela busca, né? Do 108 e importou pelo RIS. E daí você tem o PDF em algum lugar na sua biblioteca, na sua pasta. E você quer manter naquela pasta. Você tem a opção de vir aqui, anexar um link para o arquivo. Então, eu venho aqui, na minha área de trabalho, eu tenho um arquivo, faz de conta que esse aqui é o PDF desse aqui, que não é, mas faz de conta. E daí, quando eu der 2 cliques, agora ele vai abrir o PDF. Porque eu incluí um PDF associado àquela referência.
Qual que é o detalhe quando eu faço um link para o arquivo? Se eu deletar o arquivo dessa pasta onde ele está, eu perco, eu perco esse link. Então, por exemplo, eu venho aqui, vou deletar esse arquivo. Agora, quando eu for clicar aqui de novo, ele vai dizer que tem um problema porque ele não está achando o arquivo. Então, toda vez que você utilizar essa opção do link para anexar link para arquivo, tem que cuidar para não deletar ou mover ou coisa assim o arquivo e perder esse link. O mais garantido, que é o que utiliza os 300 MB de espaço livre do Zotero, é essa opção, anexar cópia armazenada do arquivo, que é o que ele vai fazer. Ele vai pegar o arquivo que está no seu computador, anexar ao Zotero e você, em qualquer lugar que você esteja, você vai ter acesso a esse arquivo. E também tem uma outra opção, que é anexar o link para o RI, e que é simplesmente o link, que é o que aconteceu quando você importou todos aqueles 108 que eu importei do formato RIS, ó. O íconezinho que está aparecendo aqui é um link para um arquivo. Luiz, Isso, diga. uma dúvida da Silvia. Mas ao importar o PDF em si, ao deletar da pasta, o PDF também perde? Eu vou ler a pergunta que eu não consegui entender. Eu também não entendi muito bem. Mas ao importar o PDF, ao deletar da pasta, o PDF também perde. Se eu utilizar o recurso anexar cópia armazenada do arquivo e depois excluir o arquivo que está na minha pasta no meu computador, tu pode deletar do computador, sim. Não vai perder o link. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu acabei de anexar cópia armazenada do arquivo para esse aqui, ó. Para esse A05V15 aqui. Eu vou deletar ele. E agora, ao contrário desse aqui, que eu deletei e não consigo mais acessar, eu venho nesse aqui, ó, e ele abriu. Por quê? Porque esse aqui não está. Vocês podem ver pelo íconezinho. Outra vez, ele é muito por ícone, né? Esse aqui é um link para uma página web. Esse aqui é um link para um PDF em algum lugar. E esse aqui, o PDF está incorporado. É um arquivo incorporado dentro da tua biblioteca, né? Correspondi, então? Silvia, era isso mesmo? Silvia está respondendo. Tá, perfeito. Então, vou esconder o bate-papo de novo. Muito obrigada pelas perguntas, eu não me sinto tão sozinha aqui, isso é maravilhoso. Então, vamos continuar. Onde é que eu parei? Sim, nós já fizemos, então, incluímos os arquivos, os anexos, e tem uma maravilha de milhões de possibilidades. Dessa aqui eu já mostrei para vocês. Daí tem a parte. Sim, daí a parte que eu contei para vocês, que é a inclusão manual de registros, né? E tem um guia no site das bibliotecas das normas ABNT. No caso, nós falamos das normas ABNT, né? Então, não sei quais de vocês não usam, mas de qualquer forma, os campos básicos geralmente são os mesmos, mesmo que seja outra norma. A BNT é uma das mais chatas, então se você consegue atender a BNT, geralmente você vai atender as outras também. Então aqui tem e todos os tipos de item, como que você deve preencher para poder ficar no formato da BNT. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é uma diferença que que a ABNT tem em relação às outras é a questão do local de publicação do periódico. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu tenho um artigo de periódico. E daí, uma das coisas que a ABNT fala é para colocar
o local de publicação, mas é uma das poucas que resolve fazer isso. Então, o que que nós fazemos? Nós utilizamos esse campo extra, que é um campo maravilhoso. E daí você vem, pega esse, vai lá no campo extra e edita ali, publisher, place, 2 pontos e coloca o nome. No caso, esse aqui eu vou deduzir que é São Paulo, mas não façam isso, nunca deduzam nada. Sempre vão lá na referência para poder confirmar se é isso mesmo. E às vezes nem precisa muita coisa. Se você vier... Deixa eu ver, estou no Acute aqui. Se você vier aqui nessa referência, provavelmente ele vai mostrar. Ó. Não, esse aqui não mostrou. Vamos ver. Não. Ele não está me mostrando, mas eu tenho que descobrir. Não, é o nome da revista. Vamos lá, então. Bom, eu não tenho certeza, então eu vou ter que ir lá na revista para confirmar se é São Paulo mesmo. Eu tenho que ir atrás da informação certa. Nunca deduzam que isso... Não digam que eu falei para fazer. É São Paulo mesmo. Então tá errado. Não tá certo, quer dizer, tá certo, é São Paulo mesmo. Mas nem sempre pelo nome, pelo título da publicação, tu pode deduzir o local de publicação. Principalmente quando é São Paulo e Rio de Janeiro, que pode ser cidade ou estado. Então, mas enfim. Mas no nosso caso, pode ser que várias vezes eu deduza só para poder agilizar o processo, mas sempre busquem a informação. Quando tiverem dúvida, perguntem ao bibliotecário da sua unidade e depois que perguntarem para o Google. O Google geralmente responde bem essas coisas. Por exemplo, a Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil, eu vou dizer que é São Paulo também. Então, é tipo esse campo extra. Para todos os artigos que você for citar, você vai ter que incluir manualmente, porque não é um metadado que ele vai puxar, no geral, normal. Então, você tem que fazer isso manualmente. Mas, por exemplo, você quer ver todos os que... você não quer abrir um artigo por artigo para poder ver quais que estão sem o campo de Publisher Place. Como que eu vejo isso mais rápido? Eu posso vir aqui, ó, nessa linda coisinha no cantinho aqui, que tu tem como selecionar todos os campos que quer que apareça as colunas. Então eu venho aqui, tiro a data de adição e incluo o campo extra. Então, ó, eu sei todos os que tem o campo extra preenchido. Ó, só tem esses dois. Então eu posso vir aqui, esse aqui ainda não tem. Eu acho que esse aqui é Rio de Janeiro. Então eu venho aqui. E venho aqui e escrevo Publisher Place Rio de Janeiro. Aqui. E ó, já atualizou aqui na minha biblioteca. E esse campo extra vai ser muito útil em vários momentos. Por exemplo, artigo de revista não científica, trabalho apresentado em evento e por aí vai. Sempre que a gente não tem o campo previsto, a gente vai nesses. Então, vamos para a próxima. Eu falei editar. Sim, isso vocês já devem ter percebido, mas para qualquer campo que eu queira editar, é só eu clicar e eu tenho como fazer alguma alteração. Por exemplo, esse aqui, assim como eu coloco e clico com o botão direito e falo como é que tem que ser escrito o título, eu posso, esse Betancourt aqui é Alcione. Então, eu vou e já corrijo o nome da pessoa. Não é revista de saúde animal, é revista de saúde animali, sei lá. Eu posso ir arrumando o campo que eu quiser, se eu perceber que está errado, só digitando e escrevendo o que eu quiser escrever. Vamos ver qual é a próxima parte. Como eu contei para vocês, existem várias extensões que tu pode
instalar, para poder melhorar e, digamos, especializar mais o seu gerenciador, o seu Zotero, né? No caso, o Zotfile é um que nós usamos que é muito bom para poder gerenciar os arquivos e é o que permite que tu tenha anotações no teu PDF e puxe para dentro da tua biblioteca como uma nota. E também existem outros. Um que eu estou testando atualmente é de gerar um mapa mental. Não sei quem trabalha com mapa mental, mas ele, a partir das relações que tu tem dentro do teu Zotero, tu consegue construir um mapa mental para poder elaborar a linha de raciocínio e tal. Daí aqui tem o link para esse plugin que eu não tenho instalado nesse aqui. Eu vou instalar aqui rapidinho, não se preocupem muito porque com a forma de instalar. Eu não vou conseguir instalar agora. Mas deixa eu só confirmar se eu realmente não tenho ele aqui. Eu não tenho ele aqui. Mas eu vou em seguida mostrar para vocês. Mas enquanto isso, eu mostro para vocês a questão das duplicatas. O que são as duplicatas? É o tipo de coisa que, hoje eu vou lá, faço a minha busca, acho um lindo artigo maravilhoso que parece que vai resolver todos os problemas da minha vida, salvo ele numa pasta e 3 dias depois eu me deparo com outro lindo e maravilhoso e daí eu não percebo que é o mesmo artigo. Como que isso se resolve? Com esse aqui, com esse gerenciamento de duplicados. Que o gerenciador me mostra que eu tenho artigos duplicados. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele é ele é a mesma coisa, ó. Só que esse aqui veio com resumo e esse aqui não veio com resumo. Então, aqui tu tem como ver quais são as diferenças de cada um das referências, porque um pode ter, os dois um eu importei às 10h23 e o outro eu importei às 10h29 de hoje. Então eu posso olhar os metadados, analisar e ver qual das duas referências que eu vou manter. No caso, esse aqui ele está duplicando o autor, então tem alguma coisa errada com ele. Então eu vou escolher esse que não está duplicando o autor, já veio com o resumo. E esse aqui eu posso confirmar qual que é a data certa, se é 28 de junho ou se é setembro de 2018. Então eu posso escolher qual que eu quero, posso alterar o link. Então, sempre que tiver esse iconezinho de fluxograma que permite tu escolher mais de uma coisa, tu vem aqui e tem a opção. Ó, por exemplo, esse aqui tem um publisher aqui e não tem publisher place. Publisher Place depois vai ter que arrumar, mas pelo menos já tem um Publisher, que não serve para muita coisa na DNT, mas enfim, deixamos aqui. E quanto mais informação, né, é o ideal. E mesclo. O que vai acontecer? Ele vai... por que é tão importante mesclar e não deletar apenas aquele que está duplicado? Por duas coisas. Uma, que, por exemplo, esse aqui tem o PDF, esse aqui tem o link. Então, se eu deleto o que tem o PDF, por exemplo, e não percebo que eu tinha um que... eu deleto com o PDF e tinha outro que tinha um link, eu fico com do link, mas no PDF eu já tinha várias anotações, eu posso perder isso. Então, quando tu mescla os dois, tu não perde o histórico, as palavras-chave também, tudo que tu adicionou, modificou naquele PDF ou naquelas referências, né? E também, se por acaso você já começou a fazer a citação, citou esse aqui num documento,
e tu exclui ele, na próxima vez que tu abrir o documento, ele não vai reconhecer esse outro arquivo. Ele vai achar que são coisas diferentes. Então, quando você mescla, você evita que ele se perca. Então, você mescla para que os dois se encontrem, para você nunca perder os links que você já criou em algum documento. Então, detection aqui, eu venho, mesclo. E se eu vier na minha biblioteca agora, procurar aquele, detection, era esse aqui, né? Ó, ele me mostra, ele tá com PDF, tá com link pro artigo e também para a página e também um snapshot. Deixa eu pegar aqui, eu fechei a minha apresentação. Então, eu vou procurar me achar na apresentação um pouco. E, enquanto isso, se quiserem dizer também alguma dúvida, falem. Importação direta, renomear, duplicatas. Duplicatas, então, nós já vimos. E, daí, uma coisa interessante também de mostrar é como esses campinhos são... Eu adoro essa possibilidade de tu escolher quais colunas vai mostrar. E também tem a opção de, por exemplo, clicar nessa do anexo. E o que ele mostra? Quando a bolinha está azul escura, fechadinha, significa que eu tenho acesso ao texto completo aqui onde eu estou. E quando ela está vazada, é porque eu não tenho mais acesso ao texto completo, que é o caso daquele arquivo que eu tinha deletado. Ó. Esse aqui eu não tenho mais como chegar no texto completo. Mas esse aqui, por exemplo, está disponível. E todos os que estiverem disponíveis vão ter essas bolinhas. Então, por exemplo, se eu quero esse aqui e não tenho o texto completo, eu sei que eu não tenho anexo porque ele não está com a bolinha azul aqui me mostrando que tem. E uma outra coisa também que eu gosto é das notas, porque daí isso me mostra, no caso eu não tenho nenhuma nota ainda, mas isso, quando eu organizo por notas, eu posso criar notas, né, que, por exemplo, por status aqui, ele vai me mostrando, assim que ele responder, aqui. Ó, ali as notas que eu fiz sobre um documento. Posso ter mais de uma, por exemplo. Ó, esse aqui tem uma nota, esse aqui tem outra nota. E eu posso ir adicionando notas a quantas notas eu quiser. E ele vai me contando aqui quantas que eu tenho. Se são duas, são uma, e por aí vai. As pastas que eu já comentei para vocês, como é que é para adicionar pasta, que é bem simples, é igual o Internet Explorer, não, o Explorer do Windows Explorer quando está no computador, né? Não tem muito segredo. Mas uma coisa também que eu não falei muito para vocês é que eu tenho a minha biblioteca e a biblioteca dos meus grupos. Que a biblioteca do grupo é quando você pode compartilhar a biblioteca com alguém. Então, por exemplo, esse aqui é o que eu tenho na minha biblioteca, no meu computador e no meu usuário. Que no caso, o usuário que eu tenho aqui é esse padrão que eu falei para vocês. Mas aqui eu tenho as bibliotecas que eu tenho compartilhada com outras pessoas. Então, tudo que eu fizer aqui, outra pessoa que também estiver no grupo vai ver e vai poder trabalhar com essas referências e com as minhas anotações. Ó, por exemplo, esse aqui tem 6 anotações. E às vezes não tem nada demais nas anotações, mas elas existem. E por aí vai. Eu já falei das anotações, das pastas. Outra coisa bem interessante são as etiquetas, que são as palavras-chave ou tags, né? Tem duas coisas interessantes de se observar. Olhem para esse pedaço aqui da biblioteca, do Zotero. A todo momento, ele vai mudando. Se eu venho para a minha biblioteca, ele mudou as referências que estão aparecendo,
as etiquetas que estão aparecendo aqui. Se eu entro nessa pasta, ó, já muda de novo. Às vezes demora um pouquinho para ele se atualizar, mas ele vai mudar. Eu juro para vocês que ele vai mudar em algum momento. Tá, talvez não seja aqui. Ó, esse aqui mudou porque esse aqui não tem. Eu acho que aquele não mudou tanto, porque todas as referências que estavam ali eram basicamente, mas aqui, ó, agentes estereopatogênicos aqui, é o primeiro, né? Daí se eu venho no export 1, vira a colônia. Então, e não tem aquele outro agentes, se eu procuro aqui, ó, aparece. Bom, mas o que eu quero contar para vocês é, o que aparece aqui é pela pasta que tu selecionou. Então ele vai se atualizando a cada momento, assim. Então pode ter mais, pode ter menos. E existem aquelas referências que eu posso dizer que elas são as minhas preferidas. Então eu clico, por exemplo, adult, eu clico aqui com o botão direito, atribuo uma cor, que vai ser essa aqui, e ele já me atualiza. Então todos os que tiveram um roxinho do lado do título, assim como esse que tem o verdinho, vão ser, e esse que tem o azulzinho, ó, são dos assuntos que são esses três preferidos aqui, dessa biblioteca, né? Porque, ó, daí aqui não tem um roxinho, tem outro roxinho. Daí se eu quiser nesse roxinho, eu adiciono uma outra etiqueta. Ó, e como é uma etiqueta das coloridas, ele fica com duas corzinhas. A quantidade de etiquetas com cor que tu pode fazer por biblioteca, eu acho que é 6. É 9. Não, peraí. Até 9 etiquetas em cada biblioteca, né? Então eu posso dizer que essa é. E por aí vai. E quando eu quiser filtrar, eu quero saber todas as referências dessa biblioteca que tem incidência. Daí eu clico aqui, ó, e me mostra só as que tem a tag que eu queria. Se eu quero pegar várias referências que tem aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, e eu quero dizer que todas elas são anestesia. Daí eu clico, eu arrasto e jogo para cima da referência que eu quero. Ó, daí eu venho aqui e solto. E daí automaticamente vai colocar a etiqueta da anestesia. E quando eu selecionar, vai filtrar para todas aquelas que eu associei a essa referência, a essa etiqueta. Mas aí eu vi, eu quero renomear, porque eu não quero com esse nome, tá muito difícil de eu me achar. Então eu venho aqui e renomeio e já arruma todas as outras. Por exemplo, se eu tenho aqui, deixa eu tirar esse aqui. Ó, Young Adult e eu tenho adulto. Então eu venho aqui e eu quero renomear essa aqui para ser adulto. E essa aqui eu também quero que seja adulto, para transformar. O que ele faz? Ele transforma tudo numa. Então ele mescla as duas. Assim que tu coloca o mesmo nome, é uma forma. Para que serve, né? Você vai organizando a sua biblioteca na parte da indexação, né? Que seria os termos que tu está dando para cada palavra-chave. Você vai simplificando para ser mais fácil depois de você se encontrar. Por exemplo, esse aqui, dicionário. Deixa eu tirar o coisa. Ó, música. Daí eu renomeio para e por aí
vão as possibilidades de atualização, de organização de... Aqui talvez eu tenha mais etiquetas possíveis. Ó, eu tenho Acute Respiratory Infection e esse aqui é Acute Respiratory Infections. Um é em plural e outro é no singular. Então eu quero... Não precisa ficar separado, né? Então eu venho aqui e arrumo para que as duas fiquem iguais. Aí daí ele já mesclou as duas. Então se eu vir adjuvante e adjuvante. Ó, esse aqui tem um. E esse aqui, cadê? Eu vou achar. Aqui, adjuvante. Tem um. Ah, é no mesmo? Ah, só porque eu queria mostrar uma coisa, ele não me facilitou. Mas se fossem dois diferentes, você poderia. Aqui, ó, bezerros. Bezerros de corte. Então eu vou pegar tudo que é bezerro e vou transformar em bovino ali, ó. Tem, ó. Renovar lá. Bovino. Bovine. Esse aqui também vai ser bovine. Ó, bovine, rotavírus. Pessoal, bovine. Ah, e tem o bovino. Então eu vou transformar o bovine em bovino. Então esse bovine aqui, ó, vou renomear para bovino. Brasil, ó, eu tenho esse Brasil com S, que deu 2, e esse Brasil com Z, que tem 3. Então eu posso pegar e transformar tudo em Brasil. Ok, ó, daí eu já tenho, tem 3, que são Brasil. Cadê o bovino? Bovino, estão todos aqui. E assim tu vai arrumando a biblioteca. E eu vou parar de brincar com isso antes que eu arrume todas as palavras-chave ali. Mas então, as etiquetas nós já falamos, tem as preferidas, e tudo que você pode, tem na sua biblioteca, você pode pesquisar. Você pode pesquisar pelo título, autor, o ano, pelos campos e etiquetas, ou por tudo. Quando é tudo, significa tudo, inclusive dentro de um PDF. Então, por exemplo, eu estou aqui, vamos procurar. Ah, sim, como eu falei para vocês, aqui eu tenho que ver o que tem anexo. Ó, esse aqui tem um PDF. Eu vou pegar um pedaço, um fragmento desse PDF aqui. Column usage measurable. Vamos ver. Daí eu vou vir aqui e pesquiso em tudo. Ó, ele achou dentro do PDF, porque não tem isso aqui, eu acho. Vamos ver no resumo. É, por exemplo, mas se eu coloco aqui um ano, ele me mostra tudo que aparece com 2014. Daí tudo significa que pode ser em qualquer campo, mas se eu coloco que é pelo ano, ó, ele só me procurou no ano que tinha 2014. Todos os campos e etiquetas, ele já me estende, então ele pega todos os campos, inclusive esse aqui, né? Inclusive, se tiver alguma coisa que 2014 ele vai pegar, ó, ele pegou, ó, dezembro de 2014, aqui no resumo. Cadê? Eu ia mostrar. Aqui, ó, dezembro. Então ele puxou daqui. E mas aí também tem umas outras opções. Por exemplo, eu quero uma busca mais avançada. Não quero simplesmente título, autor, ano, tipo os campos soltos. Eu quero uma coisa mais específica, tipo. Então eu venho nesse aqui, ó. E ele abre nessa lupinha, ele abre essa opção da pesquisa avançada, que eu posso dizer, o título tem que ter coronavírus e eu quero que todo ano, que o ano, né, cadê a data, tenha 2019. É depois de 2019. Então eu pesquiso. E pode ser que não encontre nada, porque eu não coloquei acento. E daí ele me mostra tudo que
tudo que tem. E se eu quiser, eu posso salvar essa pesquisa com o título 2019. E daí, toda vez que eu clicar aqui, eu não vou ter que fazer... Se é uma pesquisa que eu faço com frequência, que eu quero ver como é que está a minha biblioteca em relação a tais truncagens, digamos assim, eu venho aqui e, ao invés de clicar aqui para poder fazer a pesquisa de novo, eu simplesmente venho aqui nessa pasta, que ele faz como se fosse uma coleção temporária, digamos assim, que é uma coleção de acordo com a tua busca. Então, ele procura em toda a biblioteca de acordo com aqueles termos. E se tu quiser, tu pode alterar. Não quero mais que seja 2019, depois de 2019. Eu quero que seja antes de 2019. Então eu venho aqui, e ele já me mostra o que vem antes de. E daí eu teria que renomear, né? Porque. Cadê? Editar. Pesquisa salva. Daí não pode ser 2019, anterior. Aqui. Daí eu já atualizei, mudei a minha pesquisa e posso incluir quantas pesquisas eu quiser dessas coleções. É bem. Quer dizer, eu nunca cheguei no limite e não sei qual que é o limite disso, mas é uma coisa que vai longe, né? Nós fizemos. Então, a sincronização, o que que ela é? Ela é a possibilidade para que tudo que tu estás fazendo nessa tua máquina tu possa acessar em qualquer lugar, em qualquer outro lugar. Então, como que você faz isso? Quem tiver usuário pode usar o seu usuário. Quem não tiver, pode fazer comigo usando esse usuário padrão do Super 8, SBURGS Super 8 que eu tinha comentado com vocês. Então, vamos lá no seu Zotero, em editar preferências. Esse local é bom vocês gravarem, porque 99% das coisas que você faz no Zotero são aqui, por enquanto, né? Porque eu tenho percebido com o tempo que eles estão liberando um pouco para onde você vai. Mas, por enquanto, você vem aqui em Preferências, na aba Sincronização, e coloca o usuário Super 8 SBURGS, a senha Super 8 e a opção configurar sincronização. Provavelmente a tela de vocês está assim, que é para colocar o usuário, a senha, e daí vocês clicam aqui em configurar a sincronização e depois dão OK. Na minha já está assim porque já está sincronizado com a biblioteca do Super 8, né? E uma coisa que é interessante de se cuidar é ou configurar essa sincronização de arquivos para que não demore muito, você pode colocar que você quer que baixe os arquivos quando necessário e não no momento da sincronização. E o mesmo nas bibliotecas dos grupos, mas isso você pode ignorar por enquanto porque nosso usuário tem pouca coisa. Tudo certo aqui. Seria uma coisa importante assim de vocês pegarem, que é essa parte da sincronização. Então eu posso repetir quantas vezes for necessário esse passo. Não sei se todo mundo conseguiu me acompanhar. Em editar, preferências, e na aba sincronização você pode configurar com o usuário do Super 8. E depois que você faz essa sincronização, você vem nessa setinha verde que tem no canto superior direito e clica nela para sincronizar. Então, perfeito, Sheila. Então, tudo que você fizer nessa biblioteca, você vai fazer em outras. Então, tipo, essas pastas, esses arquivos, esses anexos que estão com a bolinha azul, né? Todos eles eu vou acessar em qualquer outra biblioteca, inclusive na biblioteca online do Super 8. E essa parte de definir... Letícia? Sim, só para... porque o pessoal foi orientado para fazer seu usuário e senha antes.
Eu Sim, acho que sim. grande parte não precisa usar o do Super 8, então a configuração que tem que ser feita é cada um com seu usuário e senha, né? Isso. Pessoal. A gente Para usa quem. muito o exemplo do Super 8 quando não se solicitou que fosse criado um usuário e senha. Eu acho que todos têm já seu usuário e senha no Zotero. Então, coloquem o usuário e senha, o seu usuário e senha, configurem para que cada alteração fique sempre sincronizado com sua conta no Zotero. Acho que é bom não trabalhar muito com a noção do usuário e senha do Super 8, que é só uma coisa para teste, né? Sim, quem tiver o seu, use o seu, porque é a biblioteca de vocês, para não perder e também para não poluir o, o computador de vocês com brincadeiras, né? Porque isso aqui são tudo testes e isso iria poluir a biblioteca de vocês. A questão de definir local de armazenamento, isso seria mais avançado caso você não utilize a biblioteca, o espaço do Zotero, dos 300 MB, que possivelmente poucos de vocês vão chegar a precisar, porque esses 300 MB, lembrando, dá para muita coisa. Mas só para dizer que existe essa opção e, mais uma vez, é lá naquele de preferências, né? Depois. E daí tudo o que a sincronização permite, como eu falei para vocês, é que toda essa biblioteca que você tem no seu computador, você vai ter acesso também na web. Então vai ter a sua biblioteca, a biblioteca dos seus grupos, as palavras-chave, todas as referências e inclusive os anexos. Os grupos, é bem interessante mostrar para vocês que existem vários tipos de grupo. Grupos que você pode criar privados, mas também existem grupos públicos. Deixa eu me achar aqui. Acho que na apresentação eu mostro. Por exemplo, se eu faço uma busca por grupos, e daí, por exemplo, o coronavírus, que é um assunto bem atual, a Fiocruz criou uma biblioteca muito boa de várias fontes de informação sobre o coronavírus, principalmente para pesquisadores da área, né? Então, e é uma biblioteca pública que qualquer pessoa pode ver e visualizar os arquivos que eles vão incluindo lá. Uma outra opção é compartilhar as suas publicações. Então, esse campozinho aqui que tem no Minhas Publicações é um que você mostra o que você publicou. Você adiciona na sua biblioteca alguma coisa e as pessoas vão ver na internet, no seu usuário do Zotero, o que você publicou. Eu acho que eu não deixei aberto aqui, mas eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou lá na página do Zotero, não é Zoteu, Zotero. E daí, ó, eu tenho como ir no grupos e procurar por grupos, né? Então, como grupos, por exemplo, que eu tinha contado para vocês, vírus. E aqui tem a biblioteca, aqui, a biblioteca do pessoal da Fiocruz. Ó. Então, eles fizeram por várias pastas, ó, capacitação, complicações, diagnóstico, entrevistas, mortalidade, quarentena, várias vigilância e boletins sobre a vacina, muitas opções. E aqui tem os tutoriais de uso da biblioteca. Inclusive, que eu acho que é uma coisa interessante para ler antes de olhar e coisa e tal. E o que eu tinha comentado com vocês das pessoas, né? Cada pessoa, cada usuário, né, do Zotero tem um perfil e pode atualizar. Não, é aqui que eu vi.
Ó, eu posso procurar também pela pessoa. Por exemplo, eu vou me procurar. Eu me procuro e não me acho. Aqui, achou. Eu tenho muitas personalidades, mas aqui, ó, ele mostra as publicações que tu tiver. No caso, como eu só tenho uma, aparece só uma. E tu tem como editar para poder mostrar alguma coisa, a sua filiação, as disciplinas. E eu peço desculpa pela minha gata que ela acordou e tá reclamando do mundo. Mas aqui nós já vimos então as minhas publicações. A parte da. Isso seria uma parte de como é que chama? Rede social, digamos assim, rede social científica, que o Zotero ainda é iniciante nessa parte, né? Mas eu acho interessante essa proposta deles. Depois vem, né? Você já colocou sua linda biblioteca, está toda cheia de conteúdo, alimentou com todos os PDFs que você tinha jogado no seu computador, organizou tudo, fez todas as etiquetas ficarem únicas, não tem nenhuma duplicata. Luísa? Oi. Silvia, a sincronização na Web Library é automática? Não achei onde sincronizar. Depois que tu vem aqui, diz para configurar a sincronização, dá OK, e daí clica nesse botãozinho verde aqui. E daí ele é que vai rodar a sincronização. Essa parte da sincronização ela tem que ficar com essa cara, já com a possibilidade de desassociar a conta. Então, se ela está assim, o que falta é clicar nesse botãozinho verde aqui no canto. Não sei se deu certo. Mas eu aproveito, já que eu voltei aqui, contar para vocês essa coisa de desassociar a conta. Sempre que vocês estiverem num computador que não seja seu, ou alguma coisa assim, se porventura sincronizaram e daí vocês vão sair dali, depois que confirmaram que faz segundos que tu sincronizou, vem aqui em desassociar a conta e fala para remover todo o conteúdo desse computador. E daí desassocia. O que isso vai fazer? Vai fazer com que... Desculpa. Vai fazer com que tudo que tu colocou ali, naquele computador, seja apagado, então não vai ter risco de atrapalhar a biblioteca de ninguém ou de alguma anotação sua que seria mais privada, de alguma pesquisa ou coisa assim, ser colocada para lá. Funcionou a sincronização? Luísa, ela está perguntando na web. Tá? A Na sincronização web? na web. E depois a Tati tem outra pergunta também, a Tatiane. Deixa eu ver aqui. Mas na Web Library. Teoricamente, tudo, assim que tu terminou de sincronizar na tua máquina aqui, já sincroniza na Web Library. Então, tipo, tu vai acessar tipo, aqui, ó, por exemplo. Eu andei colocando várias coisas. Isso aqui, né? Vou pegar esse aqui, esse Brandão, e vou incluir um autor aqui. Tá difícil hoje. Assim, ó, eu atualizei o autor desse artigo. Daí eu venho aqui e dou o sincronizar da setinha, tá? E agora eu vou lá na web, no Zotero, e vou ver a minha biblioteca. Vou fazer o login na minha biblioteca. E se eu vier aqui, eu vou procurar é o Brandão, né? É o Brandão. Deixa eu ver, já sincronizou? 23 segundos atrás. Vim aqui. Vou procurar. Opa, vou procurar pelo Brandão aqui, ó.
Era o Brandão, cult, ó, já tá aqui, ó. Aquela alteração que eu fiz já tá aqui. O Brandão tá ali e o que eu incluí tá aqui. E daí se eu quiser, não, peraí, isso aqui foi coisa que eu fiz lá, tá errada. Daí eu venho aqui, excluo. E se eu der um atualizar aqui, é para esse aqui ser excluído. Ou não. Deixa eu ver. Ou esse aqui ganha, vamos ver uma coisa. Eu acho que agora o contrário demora um pouco mais. Ou vou tentar fazer uma coisa. Eu venho aqui. Abrir. Sincronizando. Aqui continua com mouse. Aqui. Por algum motivo que eu ainda não. Agora esse o contrário é que demora um pouco mais, pelo que eu tô vendo aqui. Quando tu muda na web e depois ele demora para sincronizar na tua máquina, mas quando tu arruma na tua máquina, na web é rapidinho. Talvez seja eu. Não, quando tu encerrar, tem uma outra questão aqui. Diga. É a Tatiane que está perguntando. A questão de eu incluir as minhas publicações tem que ter o mesmo cuidado que com o Research ID, que não se pode divulgar os artigos completos por um tempo X da publicação, em função dos direitos da revista? Eu acho que esse tipo de publicação ela pode divulgar, né? É que minhas publicações, quando vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu pego essa referência, faz de conta. Como eu vou dizer que não é, mas é só para mostrar. Eu arrastei essa publicação aqui, ó. Quando ele te pergunta, ó, os itens que você adiciona em minhas publicações vão ser mostrados no seu perfil da página do Zotero. Se você incluir os arquivos anexos, eles ficarão públicos e disponíveis dentro da licença que você especificar. Então, quando tu vai incluir a referência e dizer, esse artigo fui eu que criei, você pode incluir os arquivos, se eles estiverem dentro dessas questões, mas se não puder, você não pode incluir os arquivos. Então você pode dizer, eu criei esse trabalho, mas as pessoas não vão ter acesso aos arquivos, ou você pode permitir o acesso aos arquivos. Isso que é o cuidado que tem que ter quando você coloca no Minhas Publicações. É o mesmo cuidado. Ok, ela agradeceu. Tá. E da sincronização eu vou ficar devendo para vocês o tempo que leva da mudança na internet para o computador, porque eu confesso que esse teste eu ainda não tinha feito. E a cada segundo eu aprendo uma coisa nova no Zotero. Então, sempre que vocês fizerem uma alteração na web, deem uma confirmada quanto tempo se já foi feito na biblioteca daqui. Porque eu acredito que tem que ser alguma coisa com o que estiver na biblioteca online. Por exemplo, se eu faço isso aqui, ele vai me mostrar o que estiver errado. Deixa eu confirmar se Esse é um parênteses rápido, sim, porque às vezes quando vocês têm dúvidas, me geram dúvidas, isso é muito bom, porque é com as dúvidas que a gente começa a aprender as coisas. Mas o ideal mesmo é usar a web mais para consulta mesmo,
E eu sei que as etiquetas funcionam bem, mas talvez a parte dos metadados não seja tão boa. Luísa, Eu. eu não sei, acho que um cuidado que tem que se tomar é que toda vez que se abre a biblioteca, clicar em sincronizar. Tu não acha que é uma boa, seja na web, seja no computador? Porque aí Que não. meio que faz com que tente se conectar com a versão mais atual da biblioteca, não? É que na web não existe a opção sincronizar. Na web é o que está sincronizado. Tipo, eu tô aqui, eu tô no computador e daí eu sincronizo para que o que esteja no computador vá para a web e o que esteja na web venha para o computador. Mas quando eu estou na web, eu não tenho controle sobre a sincronização, ela já foi feita. É a partir do que está na máquina que vai para a internet, para a web. Sim, mas se tu entra no desktop, pede para sincronizar, depois que tu trabalhou no desktop, pede de novo para sincronizar, tu tem absoluta certeza de que tudo que tu fez no computador está sempre sincronizado. Eu acho Isso. que esse cuidado de, ao abrir o desktop, pedir para sincronizar, e antes de fechar o programa no desktop, pedir para sincronizar, faz com que a biblioteca sempre esteja atualizada. E em último dos casos, tem a opção aqui nas preferências da sincronização, que tu pode reconfigurar para que tudo que estiver online seja sobrescrito com as informações que tu tem na tua máquina local. Então, eu venho aqui e substituo a minha biblioteca online pelo que eu tenho na minha máquina. Então, eu dou um OK, daí ele vai sincronizar para que seja realmente o que está aqui na minha máquina vá para online. E daí, no caso, isso tu tem certeza de que não ficou nada perdido a princípio. Na sincronização, então, tu tem que ler o material, fazer as fichas de leitura, que era o que eu tinha comentado, que são onde entram as notas e as palavras-chave. E o Zotfile, que eu comentei com vocês, que você faz uma anotação, cria uma nota, um comentário, e ele extrai as anotações como uma nota no seu gerenciador, na sua referência. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse PDF do Brandão. E daí eu venho e faço marco uma marcação aqui. Deixa eu ver aqui. Destaco coisa aqui. Destaco coisa ali. Crio um comentário a colar. Meu comentário, onde é que criou o comentário? Aqui. Opa, aqui. Teste. Daí eu tenho duas marcações e um comentário. Daí eu vou e fecho o arquivo. Terminei de trabalhar com ele, já li tudo. Ele é lindo, maravilhoso. E eu salvo ele. Com essas alterações. E quando eu tenho esse aqui é um parênteses que eu vou instalar o Zotfile aqui. Então, que é o plugin, né, que eu comentei com vocês, que permite que tu faça a importação das marcações que tu fez no PDF para dentro do Zotero. Ele é bem simples de instalar, que é só tu arrastar esse arquivinho para dentro dos extensões. Mas eu não se preocupem em me acompanhar nessa parte, que eu estou fazendo bem rápido, porque isso aqui eu já devia ter feito antes, que é uma coisinha meio chatinha, né, um detalhe a mais, só para poder mostrar para vocês como é que funciona. E daí, a partir disso, vocês verem, isso funciona, isso me
Gostei disso, também quero. Daí vocês falam com a gente e vai ter um tutorialzinho para poder mostrar como é que instala ele. Não se assustem, tá? Não fujam, eu estou aqui ainda. Então, eu fiz aquelas coisas no PDF. Daí eu clico aqui com o botão direito e tem a opção aqui, ó, extrair anotações, porque eu instalei essa extensão, né? Eu venho, extraio as anotações e ele está extraindo as anotações. E, ó, aqui estão as anotações extraídas hoje. E ele tem aqui, ó, o que foi marcado, ele puxa como se fosse uma citação direta, ele deixa entre aspas e coloca a página em que foi. Então, e quando é nota, ele fala que é uma nota na página tal. E a mesma coisa quando é uma marcação. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai automaticamente abrir o arquivo naquela página onde eu deixei a anotação. Então, a marcação, a anotação, coisas do gênero. Então, é um recurso que eu acredito que seja muito bom e vale a pena ter no computador. Das anotações e das marcações, né? Ele é sempre tomar cuidado das distrações é que qualquer alteração que você fizer aqui, por exemplo, isso aqui é muito bom, isso aqui eu vou colocar em caixa alta, isso aqui eu vou colocar em negrito, isso aqui vai ficar verde. Ops, verde nem aparece. Isso aqui vai ficar rosa. Então, eu fiz todas as alterações e se eu vier aqui e fizer mais anotações, por exemplo, vou lá na página 694. Isso aqui também era muito importante. Por que eu esqueci disso? Isso aqui também. E daí eu vou e salvo. De novo, né? Aquela mesma coisa de só para que essas anotações que eu fiz sejam salvas, né? Daí eu venho aqui, salvei. Ele às vezes é meio demorado essa parte. Quando eu extrair essas informações de novo, ele vai criar uma nova nota. Então, todas as mudanças que eu fiz aqui, ele vai perder. Então, quando tu usa essa parte da extração de anotações, talvez não seja o ideal usar esses recursos de edição. Isso tudo são coisas que você vai ter que observar e ver como que você vai trabalhar com isso. Mas, por exemplo, eu tenho a anotação aqui, eu posso colocar numérico, tenho várias opções de edição, então você pode, inclusive, destacar o texto e coisas do gênero. Ele é um editorzinho de texto bem interessante. Ele é simples, mas ao mesmo tempo com vários recursos, né? E ele também possibilita, por exemplo, eu estou querendo editar essa nota, né? Mas eu também quero ver uma outra coisa junto. Então eu posso ter essa nota aqui e deixa eu ver, essa outra nota aqui também, ó. Posso dividir minha tela em quantas partes eu conseguir, ó. Eu estou editando essa nota, estou editando aquela ali. E daí eu tenho a página inteira para poder escrever o que eu quiser. Então eu li o trabalho e estou falando o que eu quiser sobre ele aqui. E por aí vai. E o legal também é que eu fechei e ele automaticamente já salvou, né? Então eu não preciso, por exemplo, se eu vier aqui de novo, ó, tudo que eu escrevi ali tá ali. Então se tiver uma queda de luz, ele provavelmente não vai perder o que tu escreveu, porque ele salva na hora que tu fez, se tu escreveu o que tu escreveu, ele já salvou. E uma outra coisa interessante também é essa coisa dos relacionar, né? Você pode relacionar essa nota com alguma outra referência
Ou se eu tenho uma referência, eu posso fazer um relacionamento com outro. Isso aqui é bem importante quando você, se eu ler esse texto, eu tenho que ler esse. Então, eu posso ir e passar de uma referência para outra, sempre já pelos links que tu vai fazendo à medida que vai lendo os documentos. Que é essa outra abinha, né? Então, nós temos a abinha das informações sobre a referência, das notas que nós criamos para aquela referência, as etiquetas, que são as palavras-chave, que podem aumentar na medida do que a gente vai incluindo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu arrasto e jogo e ele automaticamente vai adicionando as etiquetas. E os relacionamentos, que tu vai adicionando à medida que tu vai vendo que esse aqui tem muito a ver com esse aqui e por aí vai. Esse aqui eu já contei para vocês. Uma outra coisa legal é esses relatórios que você pode pegar, por exemplo, eu quero essas referências aqui e eu posso gerar um relatório. Deixa eu pegar um que tenha esse aqui também. Esse aqui. Daí eu venho aqui e gero um relatório. O que ele faz? Ele gera uma lista corrida com todas as referências e os dados principais dela. Então, por exemplo, começa pelo título, vem todos os dados principais, o tipo da referência, os autores, o resumo, todos aqueles metadados, e depois vem com as etiquetas, te fala se tem um anexo, e quando tu tiver notas, ele também adiciona as notas. E os relacionamentos. Então, todas as abinhas que você tem ali do lado, elas vão aparecer aqui num mesmo documento que você pode, como se fosse um baita resumo do que você quer ler naquele momento, ou quer observar, ou coisas do gênero. Todo mundo me acompanhando até agora? Não estou sozinha? E agora, a gente já passou por todos os básicos do que é a biblioteca. A biblioteca tá linda, maravilhosa, cheia de referências. Vocês já leram tudo, já viram que tá tudo funcionando, tá tudo completo. Então, vem a parte de escrever o trabalho. Então, como que tu como tu escreve o trabalho, né? Como que acontece a mágica das citações, das referências, né? Que é a vinculação do gerenciador com o editor de texto, que pode ser um BR Office, o Word ou o Google Docs também. No caso, eu vou mostrar com o Word, que para mim é mais fácil. Mas todos eles é a mesma lógica. Procurem uma aba, depois que instalarem o Zotero, procurem essa abinha escrito Zotero. E é com ela que vocês vão conseguir fazer os trabalhos, né? Então, eu venho aqui, eu abri um Word. Peraí, que era para eu abrir um Word que tivesse coisa escrita. Espera só um pouquinho que eu tenho um aqui. Eu vou abrir um Word aqui com coisa escrita, para poder ter um exemplo um pouquinho melhor. Pronto, aqui eu tenho um Word cheio de coisa escrita. Podem ignorar essas referências, tá? Porque isso aqui... Mas aqui, nós temos uma citação direta e várias outras citações, e eu preciso incluir uma referência aqui. Então, eu venho aqui, eu não preciso me preocupar em fazer... isso aqui estava em roteiro. Eu venho aqui e tenho que inserir uma referência. A primeira vez que eu abro um arquivo, ele vai me perguntar... Tá. Esse aqui não foi um bom exemplo, porque eu já usei esse. Então, vou fazer deixa eu recapitular. Depois eu volto para aquele para mostrar, mas é que toda vez que eu abro um arquivo novo, a primeira coisa que ele vai me perguntar quando eu quero fazer uma citação é... Ele pergunta, tá, tu quer inserir uma referência, mas em que formato, né? Ele tem uns formatos básicos, que é o que ele mostra quando quando tu instala, ele tem uns formatos básicos. Vai ter um Vancouver, vai ter uma APA,
vai ter um Chicago e alguns outros, né? Para pegar a da URGS, você vai ter que instalar manualmente. Ela não vai aparecer de praxe para vocês. Aparece para mim porque eu já baixei. Mas então, como é que eu faço? Não tenho a BNT ali. Como é que eu acho ela? Eu venho aqui em gerenciar estilos. Ele vai abrir aquela pasta que eu falei para vocês que 99% das coisas são feitas ali, que é o preferências do roteiro. Citação é a aba que vocês vão, e daí vem aqui a opção obter estilos adicionais. Ele vai abrir uma página onde você, com uma lista de todos os estilos, que eu falei que tinha mais de 8.000, aqui estão eles. No caso, tem 9.694 no momento. Então, você vem aqui e escreve o FIRGS, que é e daí vai aparecer o autoria completa e o autoria abreviada. O autoria completa é o que vocês podem ver que foi atualizado agora em 2020, e o autoria abreviada ele ainda está em processo de atualização, porque falta o pessoal lá que coordena os estilos terminar a revisão. Mas ele em breve vai estar também atualizado, então vocês podem baixar os dois, mas por enquanto usar esse da autoria completa. Qual que é a diferença entre eles, né, autoria completa e abreviada? É o prenome. O prenome do autoria completa fica completo, né? Não fica... E daí o da autoria abreviada fica só o J ao invés do Joey e por aí vai, né? Então, geralmente o da autoria abreviada é mais utilizada quando tu não encontra o nome completo de algumas criaturas, mas tem casos que tu nunca vai encontrar, então não... dá para usar a autoria completa por enquanto. E daí, sim, tu selecionou, clicou, e daí ele vai salvar. No meu caso, já tem, então ele não fez muita coisa. Mas daí, toda vez que você começar um arquivo novo, você vai ter que escolher, esse documento, tu quer fazer em que formato? Daí tu diz, eu quero a BNT da URGS. Então tá. Daí ele pergunta, agora que tu escolheu qual o formato, agora me diz qual que é a referência. Daí você começa a digitar alguma informação da referência, daí ele vai aparecer tudo que tem na tua biblioteca, daí das outras bibliotecas também, dos teus grupos, daí você escolhe o que você quer, dá Enter e ali está a referência. Dá mais 2 Enterzinho, daí lá no final, onde está a tua lista de referências, você vai e vem nesse segundo botãozinho, que é o Add Edit Bibliography, que é a lista de referências. E daí vai estar aqui formatado. Mas vocês podem ver que esse meu Feitosa está sem o local da publicação. Nunca modifique nada aqui. Sempre modifique na sua biblioteca. Então, por exemplo, pesquisa veterinária brasileira, a gente já tinha visto que era no Rio de Janeiro? Então, deixa eu ver qual que é o Feitosa. Vamos procurar o Feitosa aqui. Feitosa. Daí eu venho aqui nas informações, vou lá no campo extra, escrevo Publisher Place e digo que é Rio de Janeiro. Lembrando que sempre tem que confirmar, nunca faz que nem eu que só está testando. E daí vem aqui e dá um refresh. Automaticamente ele já atualizou. E, por exemplo, eu venho e adiciono aquele outro Feitosa ali que tá todo feioso. Não, era... O que é? Era Fernandes. Tá todo em letra maiúscula. Caixa alta. Ficou todo em caixa alta. Daí eu poderia vir aqui, rapidinho, coloco tudo no minúsculo. Só que daí eu resolvo colocar mais uma referência aqui em algum lugar. E foi por água abaixo toda aquela coisa que eu tinha feito. Então, por isso que tudo que você fizer e precisar alterar, nunca altere no documento, enquanto estiver com os campos
Zotero ativos, né? Isso sempre vai lá na biblioteca arrumar. Então, esse aqui do Fernandes, eu venho aqui no título, clico com o botão direito, digo que é iniciais e maiúsculas, mas aí eu vou ter que cuidar porque aqui eram siglas, né? E as siglas ele colocou tudo em minúsculo. Então, CPV. Hã? Luísa, a Gabriela perguntando se esses pontinhos entre as palavras temos como retirar? Pontinhos entre as palavras? Ah, isso aqui eles não existem. Isso? É porque eu uso o recurso para poder ver o que tipo de coisa que está aparecendo. Pode. É isso, era marcação. É só porque eu deixo esse aqui ativado, porque é o que eu consigo. Nos trabalhos acadêmicos ele é bem útil. Mas não tem esses pontinhos. Ele tá. Até vou aumentar um pouco para vocês verem melhor, né? Que eu acho que estava um pouco pequeno. Mas essa é só para poder lembrar vocês de que tudo que vocês fizerem, arrumem lá. Então, por exemplo, agora eu venho aqui e dou um atualizar. Ó, e o título ficou tudo bonitinho. Daí, isso que é para sempre cuidar isso. Uma outra coisa. Então, aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Que eu já usei ele em algum momento com o Zotero. Então, aqui tem... Eu venho e posso incluir as páginas, por exemplo. Ó. Daí, se eu tenho uma página específica, eu insiro a referência, clico em cima dela, daí vai aparecer esse espaço aqui, e eu coloco o número da página. Mas se eu tiver, por exemplo, um que eu citei no meio do caminho, por exemplo, esse aqui, ó. Eu citei adaptado de Rueda et al, isso está no texto, e aqui eu tenho a referência que só tem que ficar o ano. Então, como é que eu faço isso? Eu não apago o nome. Eu venho aqui, nessa mesma opção, incluir a referência, e clico em omitir o autor. E daí ele não vai aparecer na referência e eu vou poder atualizar ela lá embaixo. Aqui, deixa eu fazer isso aqui. Aqui, referências, apêndice, conclusão. Aqui, referência. Então, até podem ignorar um pouco esse formato aqui, porque eu acho que eu fiz isso aqui há muito tempo e ele não está com a biblioteca aqui. Então, ele não está. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos ver se ele vai. Ó, ele já... isso é uma coisa interessante também, que é um recurso atual, digamos assim, do Zotero. Mesmo que eu não tenha essa biblioteca, ele conseguiu atualizar as referências para o formato atual da biblioteca. Que eu atualizei o arquivo, né? O arquivo agora está nesse formato e por aí vai. Então, eu tenho vários recursos. Então, por exemplo, se eu vier aqui e resolvo incluir uma referência. Eu tenho esse aqui, depois eu tenho esse outro aqui, eu tenho os dois, eu incluo os dois. Eles estão aqui e eles vão aparecer aqui na minha lista de referências. Luísa, eu. Tem uma pergunta da Silvia, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu vou ler para ti, tá? E para indexar as referências, colocar numeração no texto que corresponde a uma referência no final do texto. Seria, talvez, se eu entendi, é porque tu quer uma numérica. É só eu escolher, isso tudo é questão de estilo. Se eu escolho um estilo numérico, ó, ele vai e organiza no estilo numérico. A gente ainda não tem um da BNT numérico. Mas esse aqui, por exemplo, é o Vancouver. Vancouver sempre tirando vagas, exceções, ele é numérico.
Então, isso é tudo estilo. A forma como vai apresentar no texto é sempre o estilo. Então, e você pode ver quando você vem aqui no gerenciar estilos e ele te dá a opção ali de obter estilos adicionais, você tem várias opções, ó. Se é autor data, se é numérico. Então, por exemplo, se eu quero um estilo numérico, ele me mostra aqui vários estilos numéricos. Ó, e ele já vem mostrando o exemplo de como que fica. E daí, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, Academic Psychiatry. Daí eu clico, ó, apareceu aqui. E daí agora quando eu estiver nesse documento, eu tenho como vir aqui e escolher aquele se ele aparecesse para mim, né? Porque eu tô com um pequeno problema de eu resolvi aumentar a letra e daí ele fica às vezes meio. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Deixa eu ver se isso resolveu. Eu tô aqui, eu quero mudar o estilo. Ó, Academic Psychiatry aqui, ó. Daí eu dou OK. Ele já me muda pro estilo. Mas, E são vários estilos. Tá. Ela entendeu e agradeceu. Tá, perfeito. Daí isso aqui é uma dicasinha que tem na apresentação, caso alguém queira colocar, facilitar a vida, que é esse Zzinho, como colocar esse Zzinho aqui em cima. Essa parte aqui que eu já comentei para vocês, que essa, tipo, são vários estilos de citação. Quem for fazer o curso de quarta-feira, acho que é quarta-feira, que é o de trabalhos acadêmicos, a gente vai falar mais sobre como é que funciona essa parte das citações. E também tem a parte tu pode visualizar os estilos, como é que eles estão ficando. Nós já inserimos as citações, mudamos os estilos, omitimos o autor. Daí vem o caso do APUD, que a gente diz nunca use, mas se usar, daí a gente mostra para vocês no de trabalhos acadêmicos como é que fica. E das páginas, eu também já mostrei para vocês, mas só recapitulando, né, para não... Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui para o nosso estilo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, venho na CD Edit e eu quero colocar uma página aqui, eu venho aqui e coloco a página, dou Enter e tá a página ali. E no final, né, é a lista de referências que a gente inclui no final do trabalho, né. Outra coisa legal, né, que é essa parte da exportação, é o seguinte, eu tenho aqui as referências e eu quero criar uma lista de referências, que é aquilo que eu comentei para vocês. Meu orientador quer saber quais os textos que eu já li e eu preciso mandar uma lista das referências para ele. Então eu venho, esse, e eu não quero criar gerar um relatório, eu quero só uma lista das referências. Daí eu vou selecionando e daí eu simplesmente arrasto e solto no meu editor de texto. Deixa eu ver aqui. Arrasta e solta no editor de texto. Deixa eu ver uma coisa. Talvez eu não tenha exportação. Tá. Ele não fez o que eu queria mostrar para vocês, porque ele não estava bem configurado. Mas daí eu venho aqui, geralmente ele está automaticamente, ó. Eu arrasto e solto e ele já gerou na ordem alfabética, tudo de acordo com o estilo que está definido naquele lugar ali, ó, preferências, exportação. Daí o estilo que estiver aqui é o que ele vai exportar quando tu fizer esse arrasta e cola. Então, por exemplo, se eu tivesse pegado esse aqui, ó, da Chicago, daí dou OK, eu pego essas mesmas referências e vou colocar aqui embaixo. Ó.
vocês podem ver que esse aqui, ó, é como a BNT, e aqui embaixo é esse outro com as notas da Chicago, que é bem diferente. E uma outra coisa que vocês podem perceber é que, por exemplo, quando tu clica aqui em cima, ó, não fica com aquele cinzinha que fica quando tu clica nesse aqui. Esse cinzinha é o que mostra como que isso aqui é um campo que se altera, né? Que é um campo vivo ou ativo do Zotero. Quando ele ser aqui, ele é só texto. Então você pode fazer qualquer alteração aqui que não vai ter como atualizar, não vai sobrescrever nada, porque ele é simplesmente texto. Uma outra forma de criar essa mesma lista de referências é se você selecionou as referências e tudo mais, clica com o botão direito e tem aqui a opção criar bibliografia a partir dos itens selecionados. E daí você cria, copia para a área de transferência, e aqui é um momento onde você pode, na hora, escolher o estilo que você quer usar. Por exemplo, eu quero esse Academic Psychiatry. Daí eu dou OK, e daí eu venho aqui e colo. Daí eu colei, ó, ele ficou naquele formato que eu selecionei naquele momento. Que essas são as bibliografias, né, que você pode exportar para poder utilizar e entregar para alguém, mostrar para alguém. No Google Docs, ele funciona das mesmas formas, a mesma ideia de adicionar, editar citação, adicionar a bibliografia no final, definir o tipo, as preferências, né, do formato e coisa e tal, e a parte de atualizar. E só que também sempre com o Zotero aberto na sua máquina. Ele funciona com o Zotero, que é o que chama o Zotero Desktop, com o editor de texto. Ele não funciona só com o web, por exemplo, para fazer essa parte das citações. E tudo que você faz, você revisa. Gerou aquela lista de referências no final. Ó, por exemplo, eu estou aqui com a lista. Deixa eu mostrar aqui, eu vou abrir, certo? Aqui, abri. Eu tô ali com a lista, ó, esse aqui tá sem o local, esse aqui também, então todos esses, eu tô vendo que tá alguma coisa errada aqui, eu vou lá na minha biblioteca, arrumo, para que ele atualize e fique certinho. Então, sempre que tu fez uma coisa, revisa o processo para ver se ficou tudo certo. Qualquer dúvida, o site tem os fóruns dos roteiros são muito bons, mas daí tem o problema que às vezes eles são só em inglês. O suporte deles também, eles têm várias ajudas lá. E também vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco, que tem no site das bibliotecas, aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês. Aqui no site das bibliotecas, nas ferramentas, quando fala dos gerenciadores, ele vai abrir, tem aqui o Mendeley e tem o Zotero. Então, aqui no Zotero fala sobre ele, os primeiros passos, coisas mais simples, aquele guia que eu mostrei para vocês, algumas dúvidas frequentes, mostra também quando vai ter as próximas capacitações e qualquer dúvida vocês podem responder esse formulário ou também vocês podem entrar em contato conosco por e-mail, fica a critério de vocês. E antes que eu esqueça uma coisa muito importante, lá na agenda do Super 8, onde vocês se inscreveram para o curso, tem a avaliação desse seminário de hoje. Então, por favor, é muito importante que vocês nos respondam e digam todas as coisas que eu tenho que melhorar, porque ainda mais que esse foi o primeiro online que nós fizemos. E qualquer dúvida, por favor, entrem em contato conosco. E o principal é, por favor, usem o gerenciador. E alguma dúvida, eu estou disponível ainda agora. Luísa? Eu. Duas coisinhas. Anteriormente, uma das participantes me perguntou se a gente ia disponibilizar um tutorial da instalação do Zotfile. Uhum. Então, eu acho que dá para colocar ali no site, naquela parte que eu acabo de mostrar no site ali do Zotero, a gente pode colocar alguma coisa ali.
Tu acha? Eu acho que aqui sim, talvez nas dúvidas frequentes. Isso, não, eu posso colocar aqui na parte do... ali onde tem Plugins. os plugins. Eu coloco ali na parte dos plugins, pode deixar que eu faço isso, Tá. tá? E tem uma outra pergunta da Miriam Fabiani. Ela chegou agora há pouco tempo e ela disse que não conseguiu acompanhar desde o início. Fica gravado? Onde é que a gente vai deixar? Pois ele tá gravado desde que eu coloquei, eu lembrei, então ele perdeu o início. Eu não gravei o iniciozinho, mas tem os últimos 100 minutos. Então acho que dá pra. É quase tudo. E também qualquer dúvida pode entrar em contato conosco e tem a apresentação. A apresentação é um guia de tudo que eu falei. Então, de certa forma, vai funcionar. O que tu acha, Luísa, da gente mandar por e-mail, então, já que não está a gravação completa, a gente manda por e-mail para as pessoas que pedirem a gravação? Pode ser. A gente provavelmente vai fazer outros módulos desse. Então, esse pode não ficar disponível, mas vai ter outros que a gente vai conseguir gravar tudo. Mas eu vejo. Eu posso fazer a gravação do iniciozinho, talvez. Mas não sei. Mas é porque isso fica disponível no. Tatiana está dizendo que ela está vendo esses 100 minutos. Que foi quando eu lembrei de clicar para gravar. Daí ele fica mostrando ali que tá rodando o gravador. Mas será que eles conseguem acessar de alguma outra forma? A princípio, sim. A princípio, quando acessa a sala, tem opção ali de ver as gravações. Mas, de qualquer forma, a gente pode deixar disponível o link da gravação ali aqui, né, onde fala do curso. A gente coloca aqui o link para as gravações. Que daí vocês podem acessar o link direto aqui para não ter que achar o lugar onde é que fica, porque a gente também tá se achando ainda com o MConf, mas aqui onde a gente fala aqui dos módulos, a gente pode colocar do lado, veja a gravação, então vocês vão poder acessar por aqui. Acho que é uma boa ideia, Luísa. Então. Mas daí vai ficar faltando um pouquinho, né? Porque eu esqueci que eu tinha que clicar no botão para ele começar a gravar. Mas é o iniciozinho da apresentação. Então, qualquer coisa... Eu vou ver direitinho o que foi que... A partir de que momento que eu comecei a gravar e daí eu faço algum tutorial ou vejo o que... Coisa, Luísa, que tu deixou de gravar? Eu acho que foi bem pouca coisa. Eu acho que foi pouca coisa que tu não gravou. Daí a gente vê direitinho o que ficou de fora. E avisa vocês. Silvia está digitando alguma coisa, vamos aguardar. Queria agradecer, gostei muito da aula e pedir para, se possível, ter mais aulas como essas, principalmente nesse período que estamos de quarentena. No meu caso, durante as aulas, esse horário não estou disponível porque sempre tenho aula a esse horário. É isso, a gente tá... Essa que é a ideia, não sei se vocês viram que tem os outros módulos. A Sheila também tá não esquecendo que tem os slides para nos auxiliar caso algo tenha se perdido. Realmente, Sheila tem os slides que estão disponíveis lá no site do Super 8. Eu atualizei hoje, então se você vier aqui nos módulos, que a princípio, não sei qual, a gente está tentando que todos os módulos, mas talvez não consigamos todos, né, porque ainda estamos aprendendo com a parte de trabalhar com MConf, mas aqui você pode ver pelo módulo e se você vem aqui no do gerenciador de referências, já está aqui a apresentação e que você pode baixar ela, o PDF dela. E isso tem em todos os módulos, né? Tem a apresentação, quais são as próximas turmas, e
Muito obrigada pela presença de todos. Só para lembrar que o pessoal, esse é o primeiro módulo, né, desse combo que nós fizemos, então o pessoal que está inscrito para hoje também está inscrito já para a atividade de amanhã, terça, que vai ser com a Vanessa, e quarta. Então, eu acho que todo mundo percebeu que essa foi a primeira de 3 atividades, né? Sim. Então, como a Sheila disse, até amanhã, principalmente porque a gente, tipo, hoje é a parte do Zotero e a parte dos trabalhos acadêmicos com a BNT fica só na quarta, então eu não falei muito sobre as citações e tudo mais. Então tá todo mundo agradecendo, a gente agradece também e aguardamos vocês amanhã. Uhum. Daí, como diziam, nesse mesmo bate-horário e bate-canal. Então, se a internet nos permitir. Isso aí. A gente que agradece a presença de vocês, tá, pessoal? E, por favor, nos avaliem, que isso vai ser bem bom para os próximos. Link da avaliação. Vai. Ele está aqui. Cadê? Aqui. Aqui tem o link pro evento, daí para vocês avaliarem. Todos os módulos estão aqui. Então, o de hoje, que é esse primeiro, que é o do dia 23, e daí mais para baixo tem o do dia 24, que é o de amanhã com a Vanessa. E na quarta vocês me ouvem mais um pouquinho falando do trabalho acadêmico. Então, para cada dia vai ter para cada módulo, né, vai ter uma avaliação. Então, por favor, é muito importante a avaliação de vocês. Uhum. Até mais, então. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.